Muito boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui, Evangelista Charles, com a incumbência de trazer para nós hoje uma meditação aqui nessa live, amém? Que acontece todos os meses, no último domingo de cada mês, amém? Tirei o óculos porque está dando reflexo aqui com o ring light e fica uma imagem bem ruim. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês hoje em uma palavra que está em Salmos 42, versículo 7. Mas antes de mais nada, vamos orar, amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, nessa tarde, ó Deus, nesse início de noite, final de tarde e início de noite. Neste domingo, ó Pai, 31 de maio de 2026. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós ao longo desse mês de maio, Deus, ao longo dessa semana, ao longo desse dia. Senhor, se chegamos até aqui, Senhor, se estamos nesse momento, ó Pai, diante, Senhor, dessa live, Senhor, vivendo, Senhor, esse momento é porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelas tuas muitas misericórdias para conosco, pelo teu muito amor com que nos tens amado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pedimos o perdão das nossas faltas, ó Deus, das nossas negligências, ó Deus, das nossas culpas, ó Pai. Pai, Senhor, das nossas debilidades, Senhor, porque muitas das vezes, ó Pai, não caminhamos, não andamos, ó Pai, no ritmo que o Senhor quer, Senhor, centrados aonde o Senhor nos quer. Somos tão falhos, Senhor, mas pedimos as tuas misericórdias, que o Senhor continue, Senhor, com a sua longanimidade, nos ensinando a cada dia. Toma mais esse momento em tuas mãos, de meditação na tua palavra, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, Senhor, de maneira a trazer, Senhor, libertação, Senhor, de maneira, Senhor, a nos curar, Senhor, de maneira a nos sarar, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, Salmos 42, versículo 7. Deixa eu só... 42, verso 7. Amém? Vamos falar nessa tarde, irmãos, um pouquinho sobre problemas, sobre dificuldades, sobre lutas, sobre tribulações, e quem não passa por isso, não é mesmo? Todos os dias nós enfrentamos alguns desafios, ao que nós cristãos comumente chamamos de lutas, né? É muita luta, misericórdia, né? Então, enfim. Mas são muitas coisas que acontecem no dia a dia, né? Semana após semana, ano após ano. Cada um de nós aí tem história para contar, eu sei, eu tenho certeza. E, como eu disse, as dificuldades, elas vêm todos os dias, né? E às vezes nem são assim tão graves, tão sérios, mas problemas temos todos os dias. E detalhe, às vezes nós somos tão exigentes ou tão frágeis, não sei qual a melhor colocação, que muitas das vezes basta uma situação sair do planejado, ou seja, não sair como nós planejamos, e nós já consideramos aquilo ali um problema, uma grande dificuldade. Às vezes não estamos muito adaptados, irmãos, para lidar com imprevistos, né, com situações que fogem ao planejado e, consequentemente, fogem ao nosso controle. Mas nós precisamos saber, muitas das vezes, ser resilientes, né? E nos adaptarmos às situações de maneira... Só um minuto, irmão, deixa eu ver como é que está a minha conexão. Espera aí, parece que apareceu aqui para mim que está lenta. Eu estou com o meu Wi-Fi ligado, fui ver se era o 4G. Se estiver ruim, por favor, pode colocar uma mensagem aí, tá bom? Se estiver lento, falhando, o áudio estiver ruim, por gentileza, coloque uma mensagem. Então, muitas das vezes, nem são tão grandes assim os problemas, né, que acontecem no dia a dia. Eu sei que existem problemas muito grandes, existem problemas que de fato abalam, mas às vezes são situações também que foi só algo inesperado, algo que fugiu ao que nós planejamos e que nós perdemos o controle daquela situação. E muitas das vezes nós permitimos que as coisas nos abalem, né, de uma maneira que não deveria abalar. Muitas das vezes nós permitimos que aquelas coisas mexam conosco, e isso causa às vezes um efeito em cascata.
Isso às vezes causa um efeito, que é o que diz aqui no Salmo 42, versículo 7. Eu vou ler agora. Diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras ou das tuas ondas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. O salmista aqui ele estava numa situação, irmãos, de aflição, uma situação de luta, nesse caso dele aqui de luta assim, mais exacerbada, né? Uma luta mais forte. E ele aqui na sua poesia, nesse salmo, ele cita essa passagem. Um abismo chama outro, ao ruído das tuas cachoeiras. É como se, eu vou dar um exemplo aqui, como se ele estivesse, quando fala aqui de abismo na Bíblia Sagrada, e ainda mais nesse contexto aqui, quando ele fala todas as tuas cachoeiras têm passado, um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Então esse abismo aqui é o abismo submerso. Não está falando de que eu estou num penhasco e ali tem um abismo. Não. Ele está ali naquela situação e está dentro daquela cachoeira, só que o que tem na cachoeira? Ondas, né? E aquela onda de água vai caindo, e a situação só vai piorando, a pessoa vai afundando mais e mais e mais conforme aquelas ondas vão atingindo. Poderia trazer para uma situação nossa mais fácil de compreensão? Mar, eu já quase me afoguei umas 2 vezes pelo menos para salvar alguém, para tentar salvar alguém, né, no mar. E é uma situação bem complicada. E quem entende um pouquinho de mar, quem entende um pouquinho, por exemplo, de surf, essas coisas, sabe que o mar, as ondas do mar, elas respeitam ali uma ordem, né? Você tem vala, onda, vala, onda, vala, onda, né? Desculpa, não é vala, onda, é vala, banco, vala, banco, vala, banco. Aonde você está na condição ali, geográfica ali das ondas, né? Que é a parte do banco, é onde o mar empurra as correntes das águas, sabe, do mar, né, lá do profundo para a praia. E a vala é quando aquela água volta de novo. Então ela faz isso, ela vai para a praia e volta por outro canto, vai para a praia e volta por outro canto. Então, por exemplo, um salva-vidas, quando ele precisa entrar no mar para salvar alguém que está se afogando, ele jamais vai entrar numa posição onde ele está vendo que tem um banco, que é onde as ondas vêm lá da arrebentação para a praia. Porque senão ele não vai conseguir chegar nunca naquela pessoa que ele precisa salvar. Né? Porque as ondas vêm com uma frequência enorme e vão batendo contra ele, remando contra ele. Você imagina uma pessoa ali, o surfista, o salva-vidas, tentando nadar contra as ondas. Ele não vai conseguir chegar na pessoa que ele precisa salvar. Isso se ele próprio não se afogar. Porque chega uma hora que ele vai ficar cansado. Talvez por ser um profissional, um nadador, até consiga. Mas vai demandar muito mais esforço e sacrifício e tempo, com o risco daquela pessoa que está se afogando se afogar e ele não conseguir chegar a tempo. Isso se não colocar a própria vida dele em risco. E ele chegar lá no ponto onde precisa muito cansado e não ter forças para voltar. Então o surfista sabe que quando ele entra no mar, ele precisa entrar pela vala, que é exatamente a posição do mar, onde o mar está sendo puxado para dentro de novo, sabe? Então quando ele faz aquele movimento, ele vem para a praia e vai para o ladinho assim, volta, né, em sentido da arrebentação, é ali que o surfista entra, porque além dele ganhar tempo, ele não demanda grande esforço para nadar naquele sentido, né? E o mar ajuda ele, porque puxa ele para o fundo e ele chega rapidamente na pessoa que está se afogando. Quem está de fora não entende e dá a impressão que ele está indo para se afogar junto com a pessoa que está morrendo. Mas não, ele está tomando um caminho mais rápido, menos cansativo para poder chegar até lá. Bom, foi só uma ilustração, trazendo aqui a luz, né, desse texto. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras, e todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Esse texto está falando, e citando aqui o exemplo das ondas, as ondas elas vêm uma após a outra, uma frequente a outra. Às vezes nós nos vemos em problemas, né, em situações, e quando somatizamos muitos problemas, a tendência é que as nossas estruturas sejam abaladas. Né? Eu escrevi uma coisa aqui. Na maioria das vezes, os problemas parecem ser maiores do que na realidade são. Na maioria das vezes. Às vezes são muito grandes de fato. Mas eu estou querendo falar aqui de pequenas coisas hoje. Não quero falar dos grandes problemas. Eu quero falar das pequenas coisas porque eu tenho, sabe, às vezes eu percebo, quando acontece uma situação, e como eu disse, né, a princípio, não são nem problemas tão graves, sabe? Às vezes não é nem um problema real. Às vezes é só alguma coisa que
fugiu daquilo que eu planejei. É só alguma coisa que está saindo diferente do que eu pensei. É só alguma situação, poxa, eu pensei que em fazer assim, assado, e não deu certo, e tudo mudou. E às vezes a gente somatiza aquilo porque parece que perdeu o controle da situação e a coisa foi por um rumo diferente do que a gente tinha planejado. E a gente, às vezes, né, nós mesmos, muitas vezes transformamos a situação inesperada em problema. Às vezes é só um acaso, às vezes é só algo inesperado, sabe? E eu não posso, nós precisamos, irmãos, ter equilíbrio suficiente para entender que nós não temos domínio sobre nada. Nós não temos domínio sobre nada. E imprevistos, eles acontecem todos os dias. E se eu for uma pessoa que eu somatizo muito, que tudo que sai daquilo fora do que eu planejei, ou não sai como eu gostaria que saísse, e eu de repente somatizo aquilo, eu vou começar a achar que eu sou uma pessoa azarada, começar a achar que eu sou uma pessoa amaldiçoada, vou começar a achar que eu sou uma pessoa que Deus não me abençoa, Deus não está comigo, Deus não me ajuda, tudo dá errado para mim. Sabe aquele desenho animado, os mais antigos aí? Tô vendo que a Claudeli está aí, vou mexer com a Claudeli vai lembrar desse desenho. Brincadeira, Claudeli. Lembra daqueles desenhos mais antigos, né? Que a gente tinha aquela, acho que era uma hiena, né? Era o Hard e o outro eu não lembro o nome. Ficava assim, ó dia, ó céus, ó azar, eu sabia que isso não ia dar certo. Então, se nós formos pessoas frágeis a esse ponto, as coisas só não saíram como eu planejei, eu já acho que eu estou azarado. Ah, Deus não está me ajudando. Chega um ponto, irmãos, de tanto nós alimentarmos esse tipo de sentimento em nós, que nós vamos achar que nós não somos pessoas prósperas, não estamos debaixo da bênção de Deus, e por vezes vamos até pensar que Deus está se opondo a nós. Não é possível, Deus deve estar contra mim, eu fiz alguma coisa. Fazer igual o outro lá fala, eu taquei pedra na cruz. Né? Então, é disso que eu quero falar hoje. Porque eu percebo, irmãos, que às vezes a gente faz isso sem perceber. Outro dia eu estava dirigindo, indo para o trabalho, eu não sei o que aconteceu, nem vou lembrar, também não quero. Alguma coisa lá que me chateou, sabe? Não sei se foi alguma mensagem que eu recebi, alguma coisa me aborreceu. Algo que saiu do planejado, que eu não queria que acontecesse, e aconteceu, né? E eu fiquei ali pensando naquilo, e aquilo ficou dentro de mim, sabe? Fiquei remoendo ali um pouco. Daqui a pouco eu percebi que eu estava me sentindo mal, como se eu estivesse mal espiritualmente, sabe? Como se eu estivesse abalado, estivesse fraco. Então me veio um sentimento de derrota, de fraqueza, sabe? De afastamento de Deus até, sabe? Uma coisa ruim. E eu parei, daqui a pouco, eu parei para pensar, falei, ué, gente, o que aconteceu comigo? Eu não fiz nada de errado, não estou em pecado, não estou pecando, não estou fora da presença de Deus, não fiz nada de errado. Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou com uma carga que eu não deveria estar sobre mim? Um fardo pesado, sabe? E aquela coisa estava me pesando, e quando eu parei para pensar, aí eu fui voltando meus pensamentos, como é que eu fiquei daquele jeito do nada? Aí eu fui voltando, retrocedendo ali, eu falei, poxa vida, eu estou com esse mal todo, com esse amargor todo dentro de mim, com esse fel todo, por causa daquilo ali, por causa daquele negocinho que aconteceu desse tamanhozinho, pequititinho. Esse trocinho me fez esse mau tamanho, me fazendo sentir péssimo, sabe? Parecia que eu tinha passado por uma guerra terrível e tinha perdido. Parecia que eu tinha entrado numa luta terrível e tinha sido espancado. E não foi nada, meus irmãos. Nada, uma besteira, uma coisa simples. Isso aconteceu por mais de uma vez comigo e eu pude perceber o efeito que às vezes as coisas vão causando em nós. E quando a gente percebe, irmãos, você já não está tão bem mesmo. Aí acontece uma situação que te aborrece e aí você não está preparado para lidar com ela. E aí o caldo entorna, sabe? Mas as coisas às vezes começaram desse tamanhozinho. Só que a gente não percebeu, meus irmãos, como diz a palavra de Deus, né? Que as raposinhas, né? O Senhor nos guardar das raposinhas que elas fazem mal à vinha. A raposinha é filhote, ela não tem poder de fazer nada, mas se a gente somatizar as situações pequenas, se nós somatizarmos e valorizarmos demais as pequenas, sabe, as pequenas circunstâncias que acontecem, os pequenos imprevistos, as pequenas coisinhas que não saem como nós planejamos, daqui a pouco aquilo vai causando, um fel, sabe, que vai envenenando a gente, e você sem perceber, aquilo vai te minando. Vai minando a tua fé, a tua confiança, a tua esperança, o seu bem-estar, a sua alegria, a sua disposição, sabe? Vai minando o que você tem de melhor para o seu dia. E às vezes uma situação mais forte acontece, você está minado.
Sua estrutura já está abalada. E aí o caldo entorna. Então, meus irmãos, o diabo, ele tem estratégias, sabe? E às vezes ele chega tão sutil que a gente não percebe. Então essa mensagem hoje, meus irmãos, essa tarde, esse final de tarde, início de noite, é para chamar a nossa atenção para que o Senhor, para que você esteja atento a isso e que o Espírito Santo de Deus te revele quando essas coisas estiverem acontecendo. O diabo, ele é muito astuto, meus irmãos. Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas ele vem muitas das vezes, como diz aí, né, os pentecostais gostam de dizer muito, eu sou pentecostal também, mas vem com um sapatinho de lã, sabe? A gente não percebe, vem sorrateiro, vem pequenininho ali e causa uma situação sem a gente perceber e nós somatizamos demais, valorizamos demais, tá? E se nós perdermos o equilíbrio diante dessas situações, embora pequenas, elas desmontam as nossas estruturas. Elas desmontam, meus irmãos. Você imagina uma casa, toda casa é construída sobre uma estrutura de colunas, né, ali embaixo ali da terra, de vigamentos. Se essas colunas forem abaladas, o que está em cima rua e cai. Né? É igual uma árvore ela é grande, frondosa, né? Suporta as intempéries do tempo, sol, chuva, períodos de seca, períodos de muito frio que resseca as suas folhas. Mas o que sustenta a árvore não é a árvore, o tronco, né? O que sustenta a árvore não são seus galhos, não é a sua folhagem frondosa. O que sustenta a árvore é a raiz dela. Então a raiz ela não pode de maneira nenhuma ser abalada. Porque se a raiz for abalada, por mais bela que a árvore possa parecer, por mais forte que a árvore possa parecer, ela cai. Ela vai ruir. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque eu percebo que o diabo ele procura constantemente minar as nossas raízes. E às vezes vem pequenininho, sabe? De maneira que a gente não percebe. E por pequenas coisas ele vai eliminando aos pouquinhos. E nós nos levamos de tal maneira que nós não percebemos que as nossas forças estão sendo minadas, que nós estamos sendo estragados por dentro. E aí quando o problemão vem, você já não está com aquela força toda. Quando o vendaval vem, a sua raiz não está tão firmada assim. E às vezes foi por coisinhas pequenininhas. E por que o adversário faz isso, irmãos? Porque ele é astuto. Ele sabe que você é um filho, uma filha de Deus. Ele sabe que você está atento para as coisas que podem acontecer, de vigiar no seu caminho, para o diabo não te enlaçar, para ele não te pegar. Então, por isso, ele sabe que às vezes se ele chegar, batendo forte, lançando o pecado, a tentação, ou situações adversas muito descaradamente, você vai, opa, peraí, está repreendido, Satanás, para trás de mim. A poder no nome de Jesus, eu te repreendo. Você está atento e vigilante. Mas e as coisinhas pequenininhas ali? Né? Então, às vezes, de novo, tá? Situações que simples, pequenas, fogem ali daquilo que a gente planejou e causa uma chateaçãozinha e vai ali, ó, minando, aí você vai se chateando, vai se irritando, vai passando, e aquele felzinho vai te corroendo, vai pegando seus pensamentos. Quando você vê, você está se sentindo mal como se tivesse acontecido uma grande guerra. Quando você vê, você está cansado e desgastado, como se tivesse tomado uma surra. E às vezes, de novo, você vai procurar a origem daquilo e era uma coisa banal, ridícula, que não valeria a pena você, sabe, você dar tanto valor àquilo. E aquilo te sugou, te minou. Então, de novo, cuidado, meus irmãos, vigie com essas situações. E essas coisinhas, essas raposinhas, elas estão no dia a dia, tá? No dia a dia, ao longo da semana, pequenas coisinhas vão acontecendo e tem muitas das vezes nos desequilibrado, tem nos desestruturado. E quando o problema real vem, nós estamos enfraquecidos para lidar com eles. E às vezes, numa dessa, nós somos abatidos. Às vezes, numa dessa, o inimigo consegue de fato causar um efeito pior, mais desagradável. Se você for parar para pensar, as pequenas discussões que acontecem às vezes entre família principalmente, né? Acontece também entre amigos, ambiente de trabalho, mas busca, pensa aí, se você puder, em alguma situação que você passou que trouxe algum mal-estar para a família, algum desentendimento, aqueles que são casados, algum desentendimento conjugal, e às vezes você para pensar, a coisa tá feia, sabe? Aí tá aquela briga, um bicudo com o outro, não tá querendo muito falar, coração ferido e magoado, pensando coisas ruins um do outro, e você, peraí, como que isso começou? Aí você vai voltando, às vezes é uma besteirinha, irmãos, uma coisa ridícula, sabe? Uma coisa absurda. Então temos que tomar cuidado com isso, irmãos. A Bíblia diz aqui de novo, Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo.
Então, um problema, às vezes, que se a gente somatiza ele vai se intensificando a ponto de conseguir trazer outro. E ele vai se intensificando a ponto de trazer outro e outro e outro. Quando você vê, você está afundando. Todas as tuas cachoeiras e as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Então, uma onda após a outra, a gente não consegue, sabe, respirar. A gente fica cansado, quando não consegue chegar onde a gente precisa. Amém, meus irmãos? Vigia, tome cuidado com isso. Ó, dentro disso que eu estou falando, por exemplo, essa semana eu tenho passado de carro para o trabalho e tenho visto que... Vi um outdoor 2 vezes, um outdoor grandão assim. É uma moça que escreveu, não sei se para o marido, para o namorado, para o noivo, eu não sei. Eu não lembro o nome do rapaz. Está assim, fulano, volta para casa, prometo que não brigamos mais por causa de sofá. Aí botou aquele emojizinho com aquela carinha de choro, chorando, um coração do lado. Aí eu vi em 2 lugares diferentes. A pessoa gastou, e não é barato, tá? Um outdoor desse é de R$3.000 para cima. Isso há muito tempo atrás, que eu tinha feito uma cotação para a questão da nossa empresa, né? Mas é caro, tá? Então, eu vi em 2 lugares diferentes. Acho que é Leonardo. Leonardo, volta para casa. Prometo que não brigamos mais por causa de sofá. Aí uma carinha de choro, aquele emojizinho de choro e um coraçãozinho do lado. A Patrícia aí está dizendo que viu também. E, gente, eu fiquei pensando, poxa, que triste isso, né? Alguma situação que houve entre esse casal, não sei se casado, namorado ou noivos, tá? Mas aconteceu uma situação por banalidade. Para ela colocar isso lá no outdoor, deve ser, talvez, que foi a razão do problema, de uma coisinha ridícula, pequena, uma raposinha, que somatizaram um problema que levou para outro, levou uma chateação, daqui a pouco um fala para o outro uma coisa que não deveria falar e nem gostaria de falar a maioria das vezes. Mas só que um vai ferindo o outro, irmãos, quando vê, a situação tá feia, sabe? E foram minando talvez ali, sabe, o sentimento, sabe, de respeito, de amor um pelo outro. A coisa foi ficando complicada e a ponto de causar uma separação. Olha o absurdo disso. Então, se você parar para pensar, eu tenho certeza que você tem exemplos disso, sabe? De discussões, de desentendimento, situações que surgiram. Você para, peraí, deixa eu ver, gente, como que isso começou? E você vai ver, às vezes é banal. Banal. Então, isso é coisa e obra do diabo. Isso tem um nome. É obra do diabo. É obra de Satanás. É engano do diabo. Então, esteja atento. Amém, meus irmãos? Vigie com isso, tá? De novo, eu vou citar aqui. Eu estou trazendo essa mensagem porque essa semana mesmo, passada, eu não lembro, eu dirigindo, alguma coisa surgiu que eu nem lembro o que é. Olha, tão banal é que eu nem lembro o que é, né? E quando eu vi, eu estava malzão, sabe? Estava arriado para baixo, chateado. Aí passa um motoqueiro já te fazendo uma barbeiragem no meio da sua frente. Você já fica mais irritado, querendo brigar com o cara. Aí tu vai ver, peraí, por que eu tô assim, cara? Aí eu falei, gente, fala sério, foi aquele probleminha lá, aquela coisinha que aconteceu tão pequenininha que me deixou ficar abalado desse jeito. Então não permita que os pequenos problemas, não somatize, amém? Desmonte você, desequilibre você, tire você da posição de equilíbrio, porque uma coisa vai chamando a outra. De novo, um abismo chama outro, e vai chamando outro, até te deixar numa situação ruim. E quando o problema real vem, você está desestabilizado para lidar com ele. Amém? Fica de alerta aqui, meus irmãos, essa mensagem, porque isso é uma artimanha de Satanás, e ele constantemente faz isso. Se você for ver, a maioria das vezes são pequenas situações. E, de novo, às vezes não são nem problemas, é só uma coisinha besta, uma bobeirinha que saiu do que você planejou, que não saiu como você queria. Aprenda a lidar com as situações, torne-se resiliente, aprenda a se adaptar e a mudar situações. Às vezes as coisas fogem do controle, mas podem trazer uma janela de oportunidade. Amém? Para você. Para encerrar, Davi, quando era ali ainda um adolescentezinho, seus irmãos eram já formados, homens de guerra, estavam no campo de batalha para enfrentar uma das guerras de Israel, e Davi em casa tomando conta de ovelha. Davi era tão desprezado nesse sentido, e a Bíblia não fala isso, mas é perceptível nas entrelinhas do texto bíblico, tanto que o profeta Samuel, quando foi à casa de Davi, né, o profeta Samuel era uma autoridade do seu tempo, era como se fosse o presidente da nação, era o homem que recebia de Deus a direção de Deus, o que Deus queria para o povo, e passava ao povo. Era o condutor da nação nos caminhos do Senhor. Então Samuel era a pessoa mais importante do seu tempo. Ele visita a casa de Jessé, pai de Davi, e pede ali, e o Jessé prepara ali um banquete para aquela autoridade,
e eles vão se assentar à mesa, e de repente acontece a situação toda. Eu não quero entrar no texto, porque a gente não tem tempo, mas Davi não foi chamado. Por que não foi chamado? Por que a mãe de Davi, o pai de Davi, os irmãos de Davi não mandaram alguém, um criado, trazer o Davi do campo? Talvez ninguém queria se afastar daquela oportunidade de estar diante da autoridade. Tudo bem, manda alguém buscar. Alguém vai chamar Davi correndo. Diga que o profeta Samuel está em nossa casa. Não. Quem teve que se aperceber que tinha alguma coisa errada foi o próprio Samuel. Ele foi lá com uma missão de Deus para ungir o rei de Israel. E quando chegou o primeiro lá, não era ele, o segundo, o terceiro, como eu disse, eu não quero entrar no mérito da mensagem agora, não é esse o objetivo, mas Samuel achou estranho, tem alguma coisa errada. Nenhum desses aqui, Deus me sinalizou. Está faltando algum dos seus filhos? Ah, tem o menor Davi, está no campo apacentando ovelhas. Então veja que Davi tinha, sim, uma situação de desprezo dentro da família. Não era a mesma consideração, o mesmo respeito, a mesma atenção que ele tinha como seus irmãos. E o que acontece? Davi recebe uma incumbência do seu pai. Filho, pega esses pães e esses queijos, vai até o mestre, até o chefe das bagagens lá no campo de batalha, entrega isso para ele, é um agrado, leva esse agrado para ele permitir você passar e você ver como estão os seus irmãos. Davi foi ali como um menino de recados, foi levar pães e queijo para dar para agradar alguém e para alguém permitir que ele passasse e pudesse ver como estavam os seus irmãos. Quando ele chegou lá, seus irmãos ficaram chateadíssimos. Mas você é sua malícia. Ah, não, meu pai me mandou para ver como vocês estão. Não, sabemos a sua malícia, que você veio para espiar a batalha. E de repente surge a situação de ouvir-se Golias bramando como leão, né, contra os exércitos de Israel, e aquele exército acuado, com medo, um rei amedrontado, Saul. E Davi se prontifica a lutar aquela guerra. Por quê? Tomou para si a ofensa que fizeram ao seu Deus, o Deus de Israel. E nós sabemos da história, Davi acaba enfrentando Golias, de fato, um adolescente, com uma pedra e uma tiradeira. E derrota aquele gigante. Mas não foi a pedra, não foi a tiradeira, não foi a ousadia de Davi, foi a fé de Davi. E a fidelidade de Deus na vida de Davi. Amém? Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Então, meus irmãos, veja que aquilo ali parecia uma coisa pequena, sabe? Uma pequena oportunidade. Talvez não era o que Davi queria para aquele seu dia. Ah, levar queijo e pão lá só para ver como meus irmãos estão. Ah, não posso ir lutar, também não quero ir não. Eu não posso ir lá para ver como é que a batalha está acontecendo, também não quero ir não. Vou lá para levar pão e queijo e pegar informação, não sou garoto de recados. Poderia pensar isso, sabe? Então fugiu talvez do que ele queria. Talvez não era o que ele planejou, mas olha o que aconteceu. Uma situação inesperada trouxe Davi para a história. Não somente a história da Bíblia, dos heróis da fé, sabe? Trouxe Davi para a história mundial. Qual criança, sendo crente ou não conhece, nunca ouviu falar da história de Davi, o gigante? Entrou para a história por causa de uma situação inesperada, de algo imprevisto. Então, imprevistos acontecem. Seja resiliente, aprenda a transformar as situações que não são o que você queria, não é o que você planejou. Não deixe isso te afetar, te aborrecer, te chatear, te derrubar, te desequilibrar, te minar. Não deixa, não. Transforma isso numa oportunidade, dá a volta por cima, envergonha o inimigo. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar aqui, meus irmãos, para entender completamente o sentido da mensagem. É importante que você a ouça desde o início. Se porventura você chegou depois, não ouviu desde o início, volta um pouquinho e você vai poder ali entender perfeitamente ali o teor da mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma oração e desejo que os irmãos fiquem na presença do Senhor e tenham um final de noite abençoado. Senhor, te louvamos por essa noite, te agradecemos por essa mensagem. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que primeiramente, Senhor, que ela tenha efeito, Senhor, total, Senhor. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, ela venha, Senhor, me impactar, Senhor. Ó Deus, de maneira, Pai, que os problemas do dia a dia, Senhor, que começam às vezes tão pequenos, às vezes não são nem problemas, são somente algo que saiu do planejado, algum imprevisto. E às vezes nós permitimos, ó Deus, que aquilo nos aborreça, nos chateie, a ponto de nos deixar mal. E daqui a pouco vem outra onda e outra, quando eu vejo, Senhor, nós estamos em situações difíceis, Senhor. Situações, ó Deus, que nos desestabilizam, nos desequilibram, ó Deus, e às vezes quando o problema real vem, Senhor, nós somos abatidos por ele de forma muito, muito, muito forte. Senhor, então em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a estar atentos e a não permitir, Senhor,
que os pequenos dissabores, os pequenos imprevistos, as pequenas coisas, ó Deus, venham causar em nós, Senhor, ó Deus, efeito, ó Pai, que venha minar-nos, ó Deus, sem que nós percebamos, ó Pai, nos levar à situação, Senhor, que nós não gostaríamos de estar, ao lugar que não é o que o Senhor quer que nós estejamos. Assim, eu oro, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude e nos torne alertas, ó Deus, atentos, ó Deus, e nos ensina, Senhor, a arte de sermos resilientes, ó Deus, de transformarmos, ó Deus, os imprevistos, as pequenas situações em coisas que, na verdade, ó Deus, venham glorificar o Teu nome e se tornarem grande benefício para nossas vidas. Assim eu oro por mim e por meus irmãos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus, obrigado por estar aqui conosco. Amém.